programa de hoje, o homem que vai acabar com o seu medo de voar. O especialista em aviação brasileiro e um piloto mecânico de aviação, especialista em segurança aérea. É legal, né? Com vocês, Lito Souza! Fala, Lito. Pô, obrigado pela sua participação. Tava aqui já há um tempão, ó. Aqui tava aqui, você vê, muitas atrações, muito comercial, muito dinheiro nesta empresa. E dinheiro, você sabe que em um determinado momento, o que você quer, Delari? Boa. Daqui. Olha lá. Aliás, meus parabéns, você tá fazendo o teu esquema lá. Muito bacana, hein? Parabéns, muito cara. bacana. Muito Obrigado. legal. É um prazer estar aqui hoje. Não sei se vocês sabem, mas hoje, 20 de dezembro, é o dia do mecânico. Olá. Ó. Você foi mecânico. Eu fui mecânico. Parabéns. Mas praticamente a minha carreira inteira. Parabéns. Em Santos? Foi em Santos que você começou? Em Santos eu fiz o curso. Na base aérea de Santos. Mas meu primeiro emprego foi na Varig aqui em Congonhas. Boa. Aliás, tem um documentário. Brasil Paralelo, né? Tem um documentário Brasil Paralelo, Por que a Varig quebrou? Que eu participei. Exatamente. Tem depoimento você lá. mesmo. Isso, exatamente. Ô Lito, mas você está aqui hoje porque a gente está com muito medo. Dos ventos. Dos ventos agora. 180 km por hora. E você fica lá no negócio. Não tenha medo de avião. Não tem como. como. Quando você pega esses ventos que estão Meu dando Deus, o agora, que balança não cai. não tem problema mesmo? Então, o sistema de radar dos aviões não mudou. A gente tem essa questão climática que realmente está mudando. Eu vi um estudo recente aí que um cara que há 20 anos atrás ele publicou um estudo falando assim, vai piorar. E ninguém acreditou. Aí 20 anos depois ele mostra, olha o que está acontecendo agora, olha o que eu escrevi há 20 anos atrás. E aí ele está mostrando que o que ele estudou aconteceu. Então ele diz que vai aumentar a quantidade de turbulência, que é o principal terror aí de todo mundo no voo, né? Então a frequência, não necessariamente a intensidade dela, mas a frequência vai aumentar. E isso já é perceptível. Quem voava 15, 20 anos atrás, não tinha turbulência durante o voo inteiro. A semana passada eu fui para os Estados Unidos e foi 3 horas de turbulência entre Brasil e Estados Unidos. Em várias partes diferentes, mas tinha uma turbulência constante. Então, não pode falar. Não, quando que a turbulência você tem que ficar com medo dela? Porque tem vários tipos de turbulência. Inclusive eu não sabia, né? O Emílio me falou que quando tem aquela queda livre, eu pensei que era por causa do ar, né? Que tinha uma mudança climática, do quente e frio. Você cai o avião. E a outra balança. Existem vários tipos de turbulência, assim, causados por vários fatores. A atmosférica em si, o que é natural do planeta, ela é evitável e não causa tanto dano no avião, não causa um risco de acidente. Mas existe uma turbulência específica que essa não é causada pelo planeta, é causada por outro avião. Quando o avião está voando, a asa está suportando ali aquelas toneladas todas no ar, certo? Certo. Então, na ponta da asa dele, esse ar que tem maior pressão embaixo, com menor pressão em cima, e por isso que ele fica flutuando, esse ar de baixo vai invadir a parte de cima, lá na ponta da asa, que não tem mais onde ele... Certo. E aí forma um redemoinho ali atrás. Meu Deus. Isso se chama esteira de turbulência. Ela é conhecida já há muito tempo. Então ela é evitada pelo controle de tráfego aéreo. Pelo radar. Pelo controle de tráfego aéreo. O radar, o cara que está operando o radar, ele fala assim, tem um avião na frente de você que está aqui atrás, principalmente se o avião que está atrás for menor que o que está na frente. E aí ele mantém uma separação para que essa esteira de turbulência, como ela é descendente, ela não atrapalhe um avião que tem atrás. É por isso que quando você vai decolar em um aeroporto, você entra na pista e muitas vezes você fica ali esperando, né? Aí você fala, já tô aqui, tenso para decolar, porque eu não gosto de decolagem, e tá demorando, alguma coisa tá errada. E muitas vezes é só o controle de tráfego aéreo esperando o cara que tá na frente dar a separação para você não entrar nessa esteira de turbulência. Então, essa é a perigosa. A atmosférica ela é extremamente desconfortável e perigosa para quem não está com cinto de segurança. A gente viu, acho que 2 semanas atrás, um evento em que o cara no avião aí cena de filme. O cara dá uma arregaçada no teto. Furou o teto do banheiro. Logo tá no banheiro e... eu escutei muitas vezes falando que
as merdas acontecem na decolagem ou no pouso, que acontece que turbulência não derruba avião, para não se preocupar, que é desconfortável apenas. Só que há 2 semanas atrás, na decolagem, parecia que eu tava numa montanha russa. Porque na decolagem, o avião deu umas quedas e ficou... Parecia realmente uma montanha russa. Na decolagem, o cu trancou e eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E criança rindo, e a turma gritando, chorando. Tem problema? Isso é turbulência mesmo? Na decolagem, essa sensação de que parece que você está numa montanha russa? Sim. Em determinadas épocas do ano, esse é um dos tipos de turbulência, né? Porque existem vários. Lógico. No verão, a Terra está muito quente, a gente está passando por esse... Foi nessa época que estava quase 40 graus. Isso. Então, tem muita refração, que aquele ar quente está subindo, o ar frio está descendo, então gera um movimento circular do ar. Sim. E, o avião está decolando, ele precisa passar por ali. Então, ele vai balançar e vai assustar, porque ele está em altitude baixa ainda, né? Você está em processo de decolagem. As estatísticas mostram que a maior parte dos acidentes acontecem na decolagem e no pouso. Sim. Mas quando você olha a estatística profundamente, você vê que turbulência não é um fator que vai causar acidente, mesmo em baixas altitudes. Ai, que bom. Então, não precisa se preocupar com de isso. dia ou à noite? Tem uma alteração de segurança, voar pelo dia ou voar pela noite? Não, escuridão. Comissário Boquinha. Comissário Boquinha. Galeão Cubica. O Galeão Boquinha. Chegou. Ele chega com muita Sorrateiro. sabedoria. Ele chega no fininho. O cara pode fazer uma pergunta. Não pode. É só ler o roteiro que ela tá lá. Pergunta do roteiro. Tem alguma segurança? Tem Boquinha a claridade. de turbina. Como o avião Boquinha não de usa turbina. óculos, não faz diferença pro Nenhuma, avião. né? Pro avião, Porque não. o pessoal gosta de dia, né? Então, o que acontece? À noite, costuma ser mais tranquilo o voo. Porque já deu tempo da Terra dar uma esfriadinha, então não tem tanto ar quente subindo. Então, os voos ali do final da tarde para a noite, eles são mais tranquilos. Quando você chega em cruzeiro, aí você precisa atravessar, tipo, a Amazônia, o Caribe, aí são outros fenômenos, aí mais de tempestade e tudo mais, que aí vai causar essa turbulência. E jet stream também, que é uma corrente de ar que existe constante no hemisfério norte e hemisfério sul. Então, vai ter turbulência. Mas a diferença é só essa. Os pilotos, eles são certificados e treinados para voar de dia ou de noite. O avião também, o avião sai, eu vou em qualquer condição de tempo. Tem avião que entra em furacão, Vocês já viram aquele? Não, nunca vi. Meu Deus, você Ele tá vai maluco. estudar o furacão Vai para estudar o saber furacão. onde vai o furacão. A previsão do tempo sim, que a gente vê nos Estados Unidos é um avião, o cara entra no Eles fazem olho a do missão, furacão. Né? e aí, tipo, o furacão é aqueles de 200 quilômetros de diâmetro, e aí o cara precisa passar pela parede dele para chegar no núcleo. E lá ele precisa jogar umas sondas que depois os meteorologistas vão usar para saber para Mas onde os essa caras são tempestade loucos, está né? indo. Pelo amor de Deus. Aí é muito... Os caras malucos. Não, eles conhecem que o avião vai suportar aquilo. Sim. Eu gostaria de um dia fazer um voo desse só para ter a sensação. Não, E tem uns vídeos legais lá de os caras agarrados. Ô, Lito, a gente a gente fala bastante aqui do carro elétrico. É possível o avião elétrico? É possível, já tem avião elétrico voando. O problema é que a eficiência do avião, assim, quando você pega o peso do combustível e a quantidade que vai numa asa e a distância que ele percorre com aquele peso, é muito maior do que você botar o mesmo peso em bateria e o avião só vai voar 2 horas. Porque a bateria é muito pesada, então ela não tem eficiência energética ainda com a tecnologia. Então o que eles estão fazendo? Os aviões pequenos estão voando aí até no máximo 2 horas de distância, compensa ter uma bateria. Os voos de longa duração, não. Mas esse aviãozinho tipo drone? Drone, com certeza, vai ser elétrico Então, e de tem bateria. uns drones agora, que tem em Nova York, lá eu tava vendo, lá eles vão fazer um... Tem, e aqui no Brasil... Mas aquilo dá aquilo você sobe num negócio daquele, num drone. Ele é um tipo de helicóptero. É o carro voador. Isso, né? eu tô chamando de carro voador. É um drone grande. Sim, mas estão chamando de carro voador. Foi feito no Brasil, inclusive. Não, também. o Brasil é um dos mais avançados. A Embraer, uma das mais avançadas nesse estudo aí de drone Carro elétrico, voador. de carro voador. Eu odeio esse termo, cara, porque, cara, o carro não voa. Se botar um carro na montanha, ele não voa. É um helicóptero pequenininho. Aí os caras pegam a coisa do passado lá e falam, não, é carro voador. Não, é um drone.
Que é um drone com pessoas lá dentro. Fazer um break pra rádio. Ó o drone aí. Olha lá ele, ó. O break pro Reginaldo, a gente continua com o nosso querido Lito aqui, ó. @Lito. O sucesso dele é o YouTube, o Aviões e Música. E a gente vai conversar muito aqui sobre segurança aérea, você que gosta de viajar, aproveitar agora que todo mundo vai viajar nas férias. Então vai lá, Reginaldo, faça o break. Ô Lito, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu achei muito bacana, que eu acompanho você lá. Eu acompanho o teu canal. Músicas. Isso. E você tá fazendo um curso presencial com... Eu tenho 2 produtos. Um é um presencial, que eu não consigo fazer muito, porque dá um trabalho preparar evento pra caramba, né? Mas são para pessoas assim que têm urgência. Ela comprou uma passagem para ir para Disney, mas ela não vai conseguir entrar no avião. Para quem tem medo. Para quem tem medo, é para quem tem medo de voar. Quem tem medo de avião, ele faz faz um Roger curso, do traje. Porque nesses meus 35 anos de aviação, aprendendo como a aviação funciona e como tem informação errada na imprensa em geral sobre avião, aí eu falei, se eu der informação correta para as pessoas, elas vão perder esse medo de voar. A informação é tudo. Consegue você ficar seguro. Isso. E aí tem essa parte, e também tem um psicólogo, tem uma psicóloga no meu curso. Inclusive ela é filha do piloto que foi assassinado no sequestro do avião da VASP, que tá agora nos cinemas aí. O filme, parece ser bom esse filme, né? É bem legal. Eu fui assistir. O Bin Laden se inspirou nessa história. Se inspirou nessa história. Então, o pai dela foi assassinado nesse voo. Imagina o trauma dela. E depois ela transformou isso em psicologia e hoje ela não tem medo de voar e ela participa do meu curso, dando alguns exercícios para as pessoas fazerem de como diminuir a ansiedade. Então, o curso funciona. Tá? Você entra em medodevoar.com.br, se inscreve lá, vai ter acesso a um curso online e ele tem vários módulos para fazer. Então tem turbulência, barulho. Você não acha que todo mundo tem um pouco de medo? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo. A não ser os pilotos. O cara que é piloto, ele tem muito orgulho dessa profissão. O piloto é um cara... Sim. O cara é... Vocação. É a vocação do cara. Porque, você levantar aquele... Nossa. Né? Imagina você levantar um 747... Né, não, você levantar um 747... Tá maluco. Puta negócio, né? Que é um puta negócio. É assustador, né? Então, acho que eles têm essa... Eu torço muito pra que não esteja aqueles bêbados daquele filme. Que viram um avião. Do Denzel Washington. Do Denzel Washington é o filme. Eu torço muito... torço muito para que não apareça nas minhas viagens. Mas é uma profissão que você vê que as pessoas têm muito orgulho daquilo que fazem, né? É bacana isso na aviação, né? É bacana porque são poucas as profissões assim que você é testado constantemente na sua proficiência. Então, e piloto é uma delas, comissário, mecânico também. Mas o piloto muito mais. Ele, a cada 6 meses, ele vai para um simulador de voo. E se ele não passar naquele monte de teste que ele é submetido, ele não volta para voar. Ele volta para o treinamento. Caramba. E vai fazer todo um treinamento de novo, vai para o simulador de novo, até ele passar e estar apto a fazer. Então eles têm muito orgulho, porque é uma ultra especialização ser um piloto de avião, e os caras estão toda hora ali no topo, né? Ô, Lito, é bacana, né? A aviação, né? É um negócio apaixonante. Todo mundo fica muito apaixonado. apaixonado. Inclusive, o que o Morgado estava falando, e a gente estava falando de segurança aqui, para roubar a pergunta dele, que é o seguinte. Qual seria a poltrona mais segura para você comprar no avião? Porque fizeram um teste. Se é no meio, se é lá no 7A, qual que você vai? Minha pergunta. Eu vou na 1A, classe primeira classe, cara. Essa é a melhor poltrona. Sim, mas... E ela é mais segura também, que ela... Quanto mais na frente é mais seguro, sem brincadeira. Não, é que existe esse estudo, mas ele não é comprovado cientificamente. Depende da característica do acidente, quem vai sobreviver ou não. Nesse estudo, por exemplo, mostra que o pessoal que senta da asa para trás tem mais chance de sobreviver. No entanto, a gente teve um acidente de um 777, de um Boeing 777, em São Francisco,
em que ele bateu a cauda no chão no momento do pouso. E só morreu 2 pessoas que estavam lá na parte de trás do avião. Os coreanos, né? Então depende da característica. Tá bom de do balança acidente. menos, pelo menos. Então o bom é procurar conforto, porque o acidente em si é um negócio que não vai acontecer. O bom é viajar de primeira classe. É a melhor isso aí. coisa. Igual Mas aí tem que Sammy. tá louco. Igual Eu Sammy. consegui um upgrade uma vez, que toda vez que eu vou viajar de pobre, eu vou com raiva. É, porque uma vez você foi lá na frente, você não Esse é a ganhava vida, mais. eu Eu nunca não- vou de executivo. Eu ganhei Não aceita upgrade, outra. puta, mas dá um ódio, cara. Se E você é gordão, se né? te oferecerem Imagina. upgrade, Você compra não, 2 passagens? Você Lógico compra que não. 2 poltronas? Puta, deve ser um inferno viajar pra Disney. Vai encher no saco o quê? Imagina ele. Devia proibir. E ele sua A Infraero devia proibir uns... E os cabeçudos também, porque dá uma atrapalhada também. Lá vem a noivinha fazer graça. Ô, Lito, por que no Brasil acabou o lance de low cost? Porque, pô, eu gostava tanto da Webjet, você pagava 80 conto, viajava feliz Teve pra longe. Webjet? Teve Webjet. Uma verdinha. A Gol comprou, não foi? Foi a Gol que A comprou, Gol né? comprou a Webjet. E por que aqui não dá certo? A gente vê nos Estados Unidos, pô, você vai viajar por $30 e aqui é muito preju, é muita taxa em cima das companhias. Por que não dá certo? Então aqui tem diversas coisas para não dar certo. O governo é um que atrapalha. Principalmente a gente está vendo aí voltar. Eu sei que é um assunto polêmico esse negócio de cobrança de bagagem, mas quando você olha no planeta, tem 3 países que diz que a bagagem é de graça. E não existe, Sim. a gente sabe, né? Não tem o almoço Emílio quer grátis. pagar para fazer a dieta lá que o Sandro mostrou. Então, porque coisa grátis não tem, cara. Não existe. Então, existe esse problema de legislação. Agora, a gente, felizmente, está aí com a bagagem cobrada à parte. Mas qual é o principal problema do Brasil? O avião, você paga ele em dólar. Você faz o leasing dele em dólar, que varia pra cacete. E aí, você paga a tua passagem em real. O combustível varia em função do dólar. E você está recebendo a receita ainda em real. E aí o cara compra uma passagem hoje para voar daqui a 6 meses. Quando ele for voar, o dólar já está totalmente diferente de 6 meses atrás. E a companhia tem que se virar com aquele valor. Então isso tudo atrapalha já as empresas que são tradicionais. Imagina uma low cost entrando com... Assim, você não tem direito a nada, só o teu bilhete, um assento que nem reclina. Mas você controlar essas variações todas é muito complexo. E Sim. tem a questão do imposto também. Sim. Eu Então, tava vendo um cara falando lá na Europa, porque a Europa que tem muito turismo barato, né? Muito. E a gente viu lá o negócio da 1, 2, 3 milhas lá que quebrou e tal. Sim. E ela quebrou Você tá e falando das aumentou low muito cost. o preço aqui, né? Então, ele fala o seguinte, ele fala, turismo barato não vai mais existir. Pós-pandemia. Essas passagens de $30 não mais existirão. Acabou. Mas Por o quê? governo está prometendo de $200. Então, O Emílio até fez um vídeo. mas eu acho que vai ser outra história, vai ser igual a bagagem. Não Partir vai de dar em quando? nada. Não vai dar em nada. Não, então, é isso mesmo? Hoje em dia, porque fala que a demanda está muito grande, tem muita gente Então, viajando. é isso. O que aconteceu? Durante um processo ali, quando a gente teve a pandemia, foi aquele caos, né? Ninguém mais viajava, ficou um monte de avião parado. As empresas aéreas com um monte de piloto que custa uma fortuna e o cara não tá voando. Então eles começaram vamos antecipar a aposentadoria de quem tá ali mais na boca da aposentar e vamos diminuir nosso custo. E foi feito isso, com manutenção também, com esse pessoal operacional. Quando passou a pandemia e começou a ter a retomada, as empresas começaram a chamar esse povo que aposentou antecipadamente. Só que esse povo que aposentou começou a gostar de não ir trabalhar mais no avião e aí falou, não quero voltar. Então, assim, e formar um piloto, formar um mecânico leva muito tempo. E aí as empresas ficaram sem gente ali para pilotar, os passageiros tudo querendo voar e, quando você tem lei de mercado, demanda altíssima e não tem como você prover aquela demanda, então o preço vai pro espaço. Agora vem a boa, Lito. Agora? E depois vou falar uma melhor ainda, hein? Ó, Agora? eu vejo no seu canal, você faz muito análise de acidentes aéreos. Sim. Sua experiência, provas e tal. Inclusive deve ter até um avião que falam que caiu e mudança de rota. Muito provavelmente você falou que é acusado que o piloto se suicidou. E tal. Qual é a história que você não engole? Falou, opa, pela minha experiência e prova, não é isso que estão empurrando pro povo, não. Todo acidente que tem o órgão de investigação como o CENIPA por trás,
Eu acredito piamente. Porque eu fui lá no CENIPA. Tem uma série no meu canal mostrando o trabalho do CENIPA, que é um dos órgãos mais acreditados do mundo É fácil acusar em o piloto, investigação. né? Não é que é fácil acusar o piloto. Na verdade, o relatório final do CENIPA não acusa ninguém. Ele mostra os fatores que contribuíram para aquele acidente. Aí você pode tirar uma análise disso baseado... Pô, o cara não tinha licença para fazer isso, ele fez. Então, entendeu? É um fator contribuinte. E eu sei que você deve estar fazendo essa pergunta porque existiram acidentes com o Teori Zavascki, com o Eduardo Campos, que são muito semelhantes ao do Gabriel Diniz. Isso. Muito. Quando você lê o relatório, é praticamente o mesmo acidente. Só que no do Gabriel Diniz não tem a conspiração, porque ele não era político. Isso. Quando tem um político a bordo, aí... Sempre vem a história, vem a sabotagem, né? vem não sei o que lá. Então... Ai, foi sabotado. Mas não tem um acidente assim que eu não acredite num relatório. Existem algumas falhas, assim, quando a gente pega o acidente do 737 MAX, o relatório que saiu na Etiópia, ele não segue um padrão de investigação que é esperado no mundo avançado. Eles omitiram algumas informações. Isso foi criticado por todos os órgãos do mundo e eles não voltaram atrás e publicaram o relatório daquele jeito. Então, às vezes, falta coisinha. Deixa eu falar um negócio pra você. Diga. Você gosta da Boeing, né? Eu gosto. Você é fã da Boeing, já trabalhou na Boeing. Já lá vem ele. E esse avião aí? Vou Esse arrumar um cancelamento político agora. Vai lá. Esse avião... Não, sem cancelamento. Esse avião aí, esse MAX da... Isso aí foi uma puta gambiarra. Esse avião, você sabe que foi uma puta gambiarra. Hoje em dia... Porque é a mesma coisa, aquele motor lá, aquelas asinhas assim, dois puta motorzão, os caras fizeram um esquema que era o computador o avião não voa. Tá. Aquele avião, se você pegar pra voar, ele não voa. Piloto automático. Não voa, é que nem o besouro. Só Deus sabe porque que o besouro Por que ele voa? Não é assim também. Você sabe, pô. Você sabe que os caras estavam desesperados porque a Airbus lançou aquele outro avião grande. O Neo, a 320 Neo. Isso. E os caras ficaram atrás. Aí fala, pô, pega lá, faz uma gambiarra. Fala pro Sam, ele faz um programinha de computador. Inteligência artificial. Fizeram o esquema e caiu. Caiu. Caíram Diz que dois, agora, Então, diz que agora arrumaram. Posso subir tranquilo. Olha lá, hein? Ó, se ele me ver, Posso você vai ver. subir tranquilamente quando eu entrar lá que entra no gate, você vê lá 737 MAX. Fala, meu Deus. Posso entrar tranquilo? Não só pode, como o primeiro voo do Max, depois que ele retornou, porque ele ficou parado 1 ano e meio. Quase 2 anos. Quase 2 anos parado. O primeiro voo no Brasil, eu estava a bordo. Porque eu acompanhei, primeiro, toda a, vamos chamar assim, cagada que foi feita. Eu acompanhei a resolução do problema e todos os procedimentos que foram feitos com aquilo. Então, na hora que estava levantando o groundeamento do avião, eu estava lá no primeiro voo e fui tranquilo. E falo para todo mundo, pode ir tranquilo. Porque hoje, depois que o problema aconteceu, esse é um dos aviões mais seguros, que ele foi visto com lente de aumento, assim, cada probleminha que foi encontrado, eles arrumaram uma solução. E só para entender esse negócio dele, assim, que não é que ele não voa. Não, que o motor é grandão. E aí, olha só o que motor levou... raspa no chão. Você escuta a raspada. O que levou a mudança? O que levou a botar um bagulho de software lá naquele avião? Quando ele precisava passar no processo de certificação, tem uma fase de teste que um passageiro nunca vai ver na vida, que é botar o avião em uma condição de nariz lá em cima e com uma velocidade baixa, em que se o piloto puxar o manche mais ainda para levantar mais o nariz, a força tem que ser de, digamos, 40 quilos para passar no processo de certificação. E aí quando foram fazer isso no Max, por causa do motor, o piloto puxou e deu 37,5 kg. Falou, pô, tá faltando 2,5 kg aqui para chegar. Eu tô falando os números aleatórios. Tá faltando esses 2,5 kg para chegar no que o órgão certificador necessita. E aí os caras, pô, o avião já tá pronto. O hardware não dá para mudar assim de uma hora para outra. O que a gente pode fazer? A gente pode botar um software que, se o avião chegar nessa condição, vai um sinal para o computador que vai fazer com que
ele faça o nariz do avião abaixar. E aí, o piloto, na hora de fazer a força, vai fazer a força de 40 quilos para levantar o nariz de novo. E ele passou na certificação assim. O problema é o que aconteceu depois disso, porque era só para essa fase, depois implementaram ele em outras fases. O problema é que ele embicava para baixo e ninguém sabia. Aliás, ó, eu vou fazer uma série sobre esses 2 acidentes sem a narrativa da Netflix. Leva o Emílio. Que eu vi na Netflix, a narrativa é uma outra, tipo, capitalismo. Você achou ruim? Muito ruim, muito ruim. Até nisso que criticaram o capitalismo aí? O capitalismo, a Deus. Boeing botou os lucros acima das vidas das pessoas. E não foi isso, cara. Nenhuma empresa. Imagina tu construir um avião e falar: não, esse avião não é seguro, mas eu vou lucrar. No primeiro acidente já acaba fechou, a empresa. acaba a empresa. Não existe isso, cara. E a narrativa, o filme é inteirinho nesse. Mas aí a minha série vai esclarecer Vitor, algumas coisas. Vai sair no YouTube. Vai sair no YouTube. Ó, o canal dele é Aviões e Música no YouTube. Esse canal é um grande sucesso, muito bem feito. E cada vez está mais caprichado, né, Lito? Muito legal. Cara. Muito legal. Parabéns, meu. Olha, eu tô vendo ali tem um pedaço de motor ali, ó. Do quê? Esse é no o cenário ali, ó. Esse é o do Max. A gente pegou uma capota de... Esse é o que você viajou. O Delari pediu aqui pra perguntar o seguinte. Teve um negócio lá, acho que na Malásia, que o avião caiu e começaram a aventar a possibilidade de suicídio do piloto. Que o piloto jogou o avião, acho que no Índico. Como foi essa história aí? Essa história da Malásia, a gente só pode especular, porque... Não teve investigação. Não, existem fatos. Assim, é que não apareceram pedaços do avião lá na costa de Madagascar, por exemplo. Então, é óbvio que o avião foi para o Índico. Apesar de alguns conspiracionistas, inclusive na Netflix, falar que não, foi o russo que pegou o avião e está lá na Rússia. É loucura. Mas, enfim... ele ia fazer um voo normal para a China e em algum momento, cara, foi desligado o sistema. Manualmente. E eu falo manualmente. Porque se fosse uma falha elétrica, da maneira que foi falado, o avião não continuaria conversando com o satélite. Então foi desligado manualmente o sistema que indica onde que o avião está. E ele ficou invisível e ele começou a fazer... Fez a volta, não foi mais para a China, atravessou a península lá entre a Malásia e... Singapura, sei lá, acho que é Singapura que tem em cima, Tailândia, sei lá. Passou por ali, passou por Sumatra, fez uma curva para o norte, depois fez uma curva para o sul e foi para o Oceano Índico. Tem um vídeo que explica bem isso, né? No seu canal, com o mapa, toda a rota dele. Eu não consigo falar assim, por que o ser humano faria isso? Isso é além da nossa compreensão. Mas tudo indica que foi suicídio. Porque acharam no simulador de voo do comandante daquele avião, tinha um voo que fazia essa rota exatamente que o avião fez. Então, dá a impressão que foi premeditado. Ele treinou isso. Uma suposição. Então, o restante da tripulação, boa pergunta. O cockpit ele tem uma porta blindada porque a gente teve um ataque no 11 de setembro, certo? Então, aquela porta ela é blindada, ela é inacessível. Se o piloto que está dentro quiser negar a entrada de qualquer pessoa, nem a K-47 não derruba aquela porta. Tá? Você tem uma ideia do nível de blindagem dela. Só que tinha 2 lá. Então ele precisa eliminar o outro. Existem teorias que falam que ele despressurizou o avião e usou máscara. Eu não acredito nessa teoria, porque isso causaria um problema mais para frente, aí eu explico no meu vídeo. E eu acredito mais que ele tenha neutralizado a outra pessoa ali no cockpit mesmo. E aí ele ficou sozinho, porta trancada, vida que segue. O passageiro que está lá atrás não sabe para onde o avião está indo. Foi o voo de 6 horas, que era a duração que teria o voo até a China. Tá certo. Então, e agora tem aquele protocolo também, não sei se aqui tem aquele protocolo, eu estava vendo nos Estados Unidos, por exemplo, que é esses pilotos que jogam o avião, um que vai no banheiro, aí vai um comissário, fica um comissário na entradinha, aquela entradinha que tem, fica um comissário paradinho, o cara sai para ir no banheiro, o piloto ou o copiloto, vai no banheiro, entra um outro comissário, fica na cabine junto com o outro piloto, para não ter esse negócio o cara do cara, der um bizil, o cara não briga. Exato. É incrível isso, né? Esses protocolos, eles vão, cada acidente vai... Isso vai evoluindo também, isso é muito interessante. Se tem placa, tem história, né? É mitigação de risco, assim, se o cara ficou sozinho e deu isso, então vamos fazer a pessoa não ficar sozinho, esse foi o primeiro momento. Então, se um piloto vai sair, entra um comissário lá. Primeiro momento é isso. Segundo momento, bloqueia o corredor. Já era bloqueado o corredor por causa dos terroristas. Então, se alguém for correndo para tentar invadir o cockpit, na hora que abre a porta, tem um carrinho ali, ou tem uma barreira, tem alguma coisa.
Aí agora, no terceiro momento, em análise de risco, falaram, a gente está colocando lá dentro do cockpit uma pessoa, que é um comissário, que ele não tem o mesmo escrutínio psicológico que um piloto. Já vão por divisória, né? Então, talvez o risco seja maior ter uma pessoa desconhecida ali que a gente não controla psicologicamente. Então vamos deixar sozinho, mas controlar melhor cada um dos pilotos. Daqui a pouco vai ter uma divisória entre os pilotos, porque se aconteceu que nem você falou da teoria. Daqui a pouco não vai ter piloto, infelizmente. Já vocês estão tocando. Você acha? Quanto tempo você acha? Porque, por exemplo, hoje o cara ele fica lá. Né, que eu tava falando que levanta um 747, cara, ô Emílio Burro, não é mais o piloto, não, o cara não é o piloto, é o, como é que chama lá aquele, que o Carioca jogava lá, o Flight Simulator, compadre. Você acha que, por exemplo, quando vai chegar uma época que não vai ter mais piloto, aí a gente vai chegar e não vai ter mais nada, eu acho que nunca a gente ia confiar num negócio desse, né? Eu acho que sempre vai existir pelo prazer de fazer alguma coisa. Como eu tenho o prazer de ouvir um disco de vinil e você não tem mais isso no mercado. Então sempre vai existir um avião que alguém vai poder pilotar. Mas a indústria, a tecnologia vai levar a gente a engolir que não vai ter mais um piloto a bordo. Vai começar tirando um e ficar um para supervisionar. Que é o backup da autonomia do avião. Ele é um avião autônomo. Aí tem um cara lá para ver se o autônomo tá fazendo tudo certo. E aí passa mais uns 20 anos e falou, beleza. Resolvemos uma questão de segurança incrível. Porque quando a gente pega a estatística da automação dentro do cockpit, né, com piloto automático, essas coisas, o número de acidentes desceu drasticamente. Porque a tecnologia está ajudando. E os acidentes que acontecem hoje são por causas humanas. Assim, os pouquíssimos que acontecem, o elemento humano é muito presente nele. Então, se puder eliminar também isso... Agora, como essa tecnologia vai chegar e quanto tempo? Eu imaginava uns 25 anos, agora eu já chuto uns 50. Porque a sociedade tem um peso muito grande nisso. Não vou entrar. Mas ele entra no metrô, por exemplo, que não tem um... Mas o metrô tá no chão, né? Exato. Mas é tão mais ele seguro. não pode jogar, não, mas é ruim. É sempre bom ter um cara pra apertar o play lá. Sim, não, eu acho... Sabe o que eu acho que é o maior desafio? Se ficar na mão de alguém que tá na terra, o cara pra querer dar uma doidão, fala, vou derrubar esse aqui. Não, sabe qual é o maior desafio que eu acho? Assim, deixa o cara apertar o play. A gente tá vendo um monte de treta aí agora, né? A mulher que faz xixi lá, não consegue chegar no banheiro, faz xixi no chão. As brigas ali que tá tendo. Não, eu não vou usar máscara, já começa um quebra-pau. Então, esse é o desafio. O que a inteligência artificial que está lá comandando o avião vai resolver quando os humanos estiverem brigando ali dentro? Né? Tem que ter um ser humano. Aliás, vocês estavam falando de terrorismo, a gente está vivendo guerras agora, existe uma transição, né, dos drones. Assim. O que você viu? O que mudou na aviação com as guerras? Muda tudo. Cada vez que tem uma guerra, a tecnologia... A necessidade que a guerra cria ali para os caras... Tem um avanço. Faz criar um avanço tecnológico. Que acaba sendo aproveitado para os civis depois, a gente mas demora, usufrui, mas demora. Às vezes não demora tanto, mas esse conflito lá, Rússia, Ucrânia ou Israel, ele vai trazer melhorias também para a aviação, mas não vai ser tanto quanto foi na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que foi um salto muito gigante. Estão usando muitos drones, né, também. Estão usando muito drone. O drone, é o que a gente estava falando no início, né? Ele vai ser um transporte. Cara, eu demorei 1h30 para vir de Guarulhos para cá. Eu queria ter um drone Guarulhos. Que demora perto do aeroporto. Guarulhos. Nem com drone Guarulhos você vai pegar. Outro mundo, pô. Guarulhos é outro mundo. Seria 15 minutos de drone, pô. Eu queria entrar no dronezinho ali e vir pra cá. Agora me fala uma coisa. Esse negócio da passagem de R$200 nunca vai existir. Só se alguém... subsidiar. Que tem chance do governo dar dinheiro para as aéreas e falar, oferece mais barato, eu te pago a diferença. Mas não vai. Espero que não. Então, porque assim, hoje em dia, deixa eu perguntar para você uma coisa que eu estava pensando. Você não sabe mais quanto custa uma passagem. Não tem. Na época. Na verdade, sabe. Não sabe. Você falava, vou pra Bahia R$300, R$600. Você tinha uma base, mais ou menos. Hoje não. Não, 4 pau. Não. Pode ser 4 pau e pode ser 300. Isso. Então, o preço você não sabe. Você sabe o custo. O custo você sabe. Não, eu digo o consumidor. Não, o consumidor não sabe.
Ele pode Não procurar sabe, o né? custo. Então, porque tem vários preços dentro da cabine, são vários preços que tem ali A dentro. tecnologia hoje permite que o preço seja dinâmico dentro do avião. Tipo, você entrou no avião, eu tô na classe econômica ali, ele vai pegar um assento que ele não consegue nem caber nele. Fala, pô, vou pegar um upgrade aqui pra Economy Premium, pra ter 3 centímetros a mais de perna. O preço é dinâmico ali na hora, ele vai analisar quantas pessoas estão querendo ir para aquele assento e vai fazer um leilão. E vai te oferecer um preço. Já acontece de certa forma. Já acontece em algumas empresas aqui, né? Tem leilão, inclusive. Tem leilão, executivo, eles perguntam assim, quanto você oferece? Não, eu digo agora. Não, o que eu digo é o seguinte: agora. Você quer ir pro Rio de Janeiro? Agora eu quero ir pra Bahia. Baiola. Rio de Janeiro tem muita. Bahia também tá criminalidade muito. Vamos pra Curitiba. Curitiba. É melhor. Viva Curitiba! Curitiba. Se eu for comprar uma passagem agora, se eu chegar lá em Congonhas, falar, me dá uma passagem pra Curitiba, sei lá, pode ser 3 pau a passagem. Pode custar 3 mil reais a passagem. Mas alguém deve ter comprado essa passagem por 300 reais lá atrás, porque tinha um esquema que o cara comprou. É a demanda, mas né? Então hoje em dia. Porque agora, mas você não sabe mais quanto custa. Mas antes. Eu acho que tinha que saber quanto custa. Era mais barato. Agora, se você compra muito antes, é caro. Então, existe o tempo ótimo. Não, eu sei, mas eu acho que tinha que saber mais ou menos quanto. Quanto é uma passagem para Cuiabá? Você não tem ideia. 700. Não, 700. Não tem ideia. Mas olha o que ele falou que é interessante aqui. Não importa quanto você paga, tem um custo fixo. Tem um Quanto custo é o custo fixo? Igual rodoviária. Então, aí depende da distância, do peso que tá levando. Tudo isso entra no custo fixo. Até o vento. Aqueles balancetes que as empresas lançam, para falar assim, prejuízo, que todas elas têm prejuízo. Aí você olha lá, tem o custo por assento disponível por quilômetro voado. Então, esse é o valor que você pega e faz o cálculo. Assim, se eu colocar tantas pessoas, é isso, mais combustível, mais não sei o quê. Então, esse voo de São Paulo ao Rio vai custar 500 reais. Tá. Aí ele pega e põe, mas tem uma alta demanda aqui. Aí ele põe o preço a 2 mil. Porque as pessoas vão pagar, elas querem ir para o Rio. Ao mesmo tempo, ele vê uma passagem para Cuiabá, que tem baixa demanda, e não está atraindo gente. Ele posso colocar a 300, esse que custa 700, mas um compensa o outro. Um compensa o outro, ela vai vivendo. Agora, acabou. Não é que acabou o horário. Muito. Não, acabou o horário. Acabou muito o horário. Não é que o papo é bom. Não é que acabou um pouquinho. Eu falei antes. Verdade. Vamos andar, adianta o programa, o Lito vem aí. Vocês ficaram fazendo graça. Tinha que fazer mais rápido. O Zé Filminho, quando o assunto é bom, não. o Zé Filminho. Foi o aplicativo da Biel. O aplicativo da porra. O Zé Bistrô tá impossível. Eu falo. O aplicativo Lito vai usar. Eu vou arrumar. Você achou bom o aplicativo? Não, eu nem falei eu vou formar mecânico de manutenção de aeronaves agora. Boa. Então, litoacademy.com.br. Que show. Tô falando pela primeira vez isso. Exclusivo. Você vai formar? Formar mecânico de manutenção. Eu tô certificando agora pela ANAC. Porque tem que ser isso, é tudo certificado. E, eu sou um dos mecânicos que as pessoas se inspiram. Então, por que não? Muito bom. Agora que a gente precisa de mecânico, que as empresas estão tudo precisando de mão de obra, vou formar essas pessoas e entregá-las para o mercado. Muito legal. Litoacademy.com.br. Muito bom. Deu show, viu? E nunca teve tão... Você viu que nos Estados Unidos, os caras, o exército tá pagando $15 mil por mês, por ano, pro cara não sair e ir para linha comercial. Para comercial, $15 mil de bônus por ano pro cara continuar no exército. Mas a mente O tempo voou. Não, agora eu quero ficar mais tempo aqui, ó. Por que não? Então vamos voltar. Agora eu quero estourar pra turma ficar xingando. Como é que você começou na viagem? Ô, Lito, obrigado. Deixa eu passar aqui, ó. Entra lá no Aviões e Música. O Instagram é @Lito. Lito, essa grande figura aqui, batendo um papo muito bacana com a gente. Obrigado, viu, Lito? Sou seu fã. Feliz Todo mundo aqui no programa.